Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Se não for cansar o time de música, eu queria que vocês cooperassem comigo hoje. Pode ser? Olha que coisa linda. Eu sempre tive o desejo disso, gente. Isso aqui é um sonho realizado. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Isaías capítulo 1. E enche-me de novo. Nós muitas vezes estamos cantando canções e apertamos o botão do automático. Mas eu quero dizer, enquanto você está cantando, você está proferindo palavras. A Bíblia diz assim: Espírito Santo desce como fogo. O fogo não é para você sentir um arrepio. O fogo ele vem para purificar as obras mortas. A Bíblia fala sobre o ouro, quando ele precisa ser refinado e ser purificado, ele passa pelo processo do fogo. E o fogo ele vem para refinar e tirar todas as impurezas. E eu declaro sobre essa manhã o fogo do Espírito consumindo nós como igreja e queimando todas as obras mortas, todas as impurezas, para que a gente seja refinado muito mais nele. A Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 1, verso 19. Muitos só pegam o versículo 19, mas vamos lá. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, algumas versões desobedientes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui nós vemos uma palavra, um escrito de Deuteronômio, de Isaías, proferindo alguns pontos que foi citado em Deuteronômio, que está falando da lei. Ali o povo, eles são tirados do Egito para a terra que mana leite e mel. Mas dentro desse contexto, dessa caminhada até eu chegar na promessa, Deus diz assim: se vocês quiserem comer o melhor dessa terra, é necessário ouvir e obedecer. E isso, claro, é uma aplicação no Velho Testamento, mas como diz em Romanos 15:4, que todas as Escrituras, ela foi escrita para o nosso ensino. Então ela é aplicável para os nossos dias de hoje, nos dias contemporâneos. A Bíblia diz: se ouvires e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Eu já vi muitas pessoas, como eu mesmo, já falei assim: Deus prometeu que eu vou comer o melhor dessa terra. Quem aqui já falou isso? Ninguém, né? Obrigado, Rafa, pela sua ajuda. Ser compassivo. Eu já declarei isso nas igrejas. A palavra diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Aí tem aquela ola, sabe, do time do Palmeiras. Aquela ola, aleluia, até roda, baba e começa a fazer umas coisas doidas. Mas eu vou repetir de novo, domingo após domingo: para toda promessa existe uma responsabilidade. Mas somos bons o suficientes para pegar as promessas e esquecer aquilo que Deus fala que para eu e você fazer. E dentro desse contexto, comereis o melhor dessa terra. Claro que aqui está falando de uma maneira literal, que o povo ia comer do bem, das coisas boas desta terra. Eu creio que vocês já estão chegando perto do horário do almoço e já estão pensando em coisa boa para comer. Mas a Bíblia vai dizer que a plenitude de ver uma vida plena, que a Bíblia diz que Deus já nos deu, tanto para a vida e pela piedade aqui, a plenitude ela não só resume em comer e beber, mas fala em completude, em tudo, a plenitude em todas as áreas da vida. Porque não sei se você conhece, mas eu conheço muita gente que ela é tão pobre, mas tão pobre que ela só tem dinheiro. Então a prosperidade de Deus ou a plenitude, ela não se resume nos bens materiais, mas de fato uma plenitude de um contexto geral da minha vida. Eu conheço uma pessoa que ela falou: eu tenho casa, eu tenho
vários locais, comércios alugados, eu tenho chácara, eu tenho tudo, mas tudo que eu queria era paz. Eu queria a minha família de domingo sentando na mesa, os meus filhos comigo. Eu daria o dinheiro do mundo inteiro para ter essa paz e essa união da minha família. Por isso que eu falo, prosperidade não é sobre bens, é sobre uma posição que Cristo me colocou, tendo paz, alegria. E aqui Deus está falando assim: se quiseres, comereis o melhor dessa terra. E eu quero quebrar um sofisma. E é um sofisma que 80% da igreja se esconde atrás desse sofisma. Quando fala assim: se for da vontade de Deus, vai acontecer. Todo mundo já falou isso. Se esconde atrás de um sofisma. Eu quero só abrir um parênteses. Aqui eu não quero ferir a soberania de Deus, mas eu quero falar algo, o que a Bíblia diz sobre cooperação com a vontade de Deus. O que eu mais vejo é pessoas em berço esplêndido, como dizia uma pessoa, ao som do mar, à luz do céu profundo, tomando água de coco, que fala assim: eu vou esperar a vontade de Deus, que se for da vontade vai acontecer. Você vai continuar nessa vida medíocre. Se for da vontade. Deixa eu dizer, o reino de Deus, ele não é passivo. Vocês não entenderam. O reino de Deus, ele não é estagnado, parado e passivo, esperando as coisas acontecer. Entenda essa palavra não de uma maneira pejorativa ou negativa. O reino de Deus, ele é agressivo. Como agressivo? A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja está avançando em rumo ao propósito. É uma igreja que está avançando para cumprir. Vem o diabo, vai cair por terra. É uma igreja agressiva que está avançando. Mas a igreja de hoje é tudo passividade. Se Deus quiser, vai acontecer. Se você dizer assim: se Deus quiser, vai acontecer, isso não é fé, é esperança. Doxa está aqui? As pessoas falam que essa frase, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Enquanto a palavra fé fala assim: eu creio e a convicção, porque a fé ela não será. Então eu falo: vai acontecer hoje, eu vou me mover hoje, vai acontecer hoje, porque a fé se move hoje, não amanhã. Agora fala: se acontecer, se for, não é fé, é esperança. Esperança é algo que você espera no futuro. Mas a vida no cristianismo é para hoje. É para hoje. Aí dizemos: vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Hoje nós cremos que toda passividade vai ser quebrada aqui. Eu creio numa igreja ousada que está avançando. Que a porta do inferno não vai prevalecer mesmo. Mas é legal a gente falar, mas é difícil a gente viver isso. Estamos passivos, amedrontados, escondidos dentro da igreja, achando que a igreja é nosso abrigo, enquanto a igreja é uma preparação para você ir lá fora e desfazer as obras do diabo. Aleluia. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2 que Deus tem uma vontade. Quem crê aqui que Deus tem uma vontade? Eu creio que todo mundo está aqui. Eu não vou ficar repetindo aquelas frases, senão a mídia vai repetir, a trairagem da mídia. Se vocês estão aqui, que eu não vou acabar, eu não vou falar mais isso, eu prometi. Eu prometi isso para mim mesmo. Mas a Bíblia, ela sempre vai apontar que Deus, ele tem uma vontade. Em Romanos capítulo 2, verso 2, vai falar assim: vamos renovar a nossa mente, não se amolde ao padrão do mundo, para que a gente possa desfrutar da boa, perfeita e agradável o quê? Vontade de Deus. Não são 3 vontades, é uma vontade que tem 3 adjetivos. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E um dos desejos de Deus que fala em Timóteo, capítulo 2, verso 4, que fala: cujo desejo, que é a vontade de Deus, é que todos sejam salvos e conheçam a verdade.
A pergunta é: Deus tem uma vontade. A vontade de Deus se cumpre ou não? Você fica com medo de responder achando que é pegadinha. Não é pegadinha, eu estou perguntando. A vontade de Deus acontece ou não acontece? A vontade de Deus aqui é que todos conheçam a verdade e cheguem ao pleno conhecimento. A pergunta que eu faço: se Deus realiza toda a sua vontade, que eu vou esperar a vontade de Deus, que eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir? Oh, Jesus. Todos estão conhecendo a verdade? Todos estão conhecendo a verdade? O mundo inteiro está conhecendo a verdade? Todos estão sendo salvos? Mas é a vontade de Deus. Por que não está acontecendo? Não está acontecendo. É porque a gente tem uma mentalidade que se é da vontade de Deus, vai acontecer. Mas não existe respaldo bíblico para isso. Em toda a Bíblia diz: Deus tem uma vontade, mas eu preciso cooperar e ir de encontro com a vontade para que ela aconteça. Aí tem gente sentado, esperando a vontade de Deus acontecer, enquanto Deus fala assim: coopera com a minha vontade. Levanta da cadeira e reage isso. Reage. E tem muita gente morrendo com promessa que a vontade de Deus não foi cumprida. Por quê? Estava esperando em Deus. E a palavra para hoje é chamando você para corresponder à vontade de Deus para a sua vida. Eu lembro, como se fosse hoje, uma frase que me impactou em um dos primeiros cultos aqui em Campinas, que foi dentro de uma garagem. Foi numa garagem de casa. E aquela frase, eu creio que está no Instagram e isso me marcou. Que falou que o lugar mais rico do mundo, Miles Monroe diz, não é em Dubai, não é Maldivas, não é um lugar onde tem petróleo, pérolas. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Onde tem livros que não foram escritos, músicas que não foram cantadas, músicas que não foram compostas, empresas que não foram abertas. Agora, por quê? Era da vontade de Deus? Deus criou você para um propósito e Ele deseja que você realize. Mas Ele não vai te impulsionar ou pôr goela abaixo para que você cumpra. Porque existe uma palavra-chave na Bíblia: escolha. A escolha é sua. E sobre a escolha ou o livre-arbítrio, Deus ele é tão soberano que Ele entregou ao homem o poder da escolha. Ah, pastor, mas eu acho que não pensa bem assim. Então tá bom, você acha que então tudo que está acontecendo, Deus está no controle. Se Deus está no controle de tudo, Ele não precisava da sua adoração. Concorda comigo? Por que Ele vai querer a sua adoração? Porque a adoração é algo espontâneo do meu coração. Por isso que eu falo, muitas vezes, os músicos vão me entender. A gente quase esguela, vira, planta bananeira, pendura no luz para tentar levar a igreja à adoração. Mas algo que eu entendi: se não tiver no seu coração de adorar Ele, não vai ser uma música bonita, uma voz linda, nada que vai te levar à adoração. Porque a adoração está ligada ao livre-arbítrio e à escolha de adorar aquele que me resgatou. Então, em todo instante, a nossa vida ela é feita de escolhas. Ou você escolhe a vontade, ou você escolhe a sua vontade. Eu falo que a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. E o que eu mais vejo é pessoas no momento de oração, ao invés de alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, ele pega a sua vontade e tenta encaixar Deus na sua vontade. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus são muito maiores, mas muito maiores que os meus. Deus ele não vai se enquadrar na sua vontade. Você que precisa se enquadrar na dele. O maior erro do ser humano é querer colocar a vontade de Deus na sua vida dentro das suas ambições.
ao invés de deixar as ambições de lado e fazer a vontade de Deus, que é melhor. E eu repito essa frase: a maior tragédia de um ser humano é ter sucesso onde Deus não te chamou. É o maior fracasso. Alinhar o nosso coração à vontade de Deus é algo nobre. Se eu perguntasse para você, você está cumprindo de uma maneira íntegra a vontade de Deus para a sua vida? Ou você está esperando a vontade de Deus acontecer? Porque a vontade dele já foi feita, já foi escrita, já foi estampada. E o Espírito Santo está comunicando para você todos os dias qual é a vontade. A questão é que as outras vozes estão muito mais altas do que a voz do Espírito. Abaixa o volume das emoções, da sua vontade, começa a ouvir ao Espírito. A vontade de Deus nunca será uma decisão de Deus, será nossa. É a nossa decisão, querer cumprir ou não cumprir. Eu digo para você, você só será pleno o dia que você entender e vivenciar a vontade de Deus para a sua vida. Não queira viver a vontade do seu irmão. Quem lembra que o dia que eu falei que eu fui para academia e fui querer correr do lado de um irmão lá? Vocês lembram que eu falei? Como tem gente nova, eu vou contar de novo. Tô nem aí, tô com o microfone. Se o irmão abaixar, eu aumento, que eu tenho também a mesa de som no iPad. Vamos lá. Você viu? A gente é esperto, gente. Fui pra academia. Há muito tempo atrás. É algo assim que eu tô tentando relembrar. Ir pra academia. Ô, Jesus, me perdoa, Pai. Mas é algo que eu tô tentando relembrar lá atrás. E a gente vai pra esteira. Homem é competitivo, não é? O tio tá revelando o coração dele, vocês perceberam? Eu só peguei, ele pegou. É competitivo. Eu percebo pelo futebol de sexta-feira. Irmãos, vamos fazer uma oração aqui. No sábado eu não fui. Sexta. Aqui é um momento de comunhão. Todo mundo vai trabalhar na segunda-feira. Amém. Vamos só brincar, irmão. Parou. Tornozelo do irmão tudo inchado aqui. Era só uma brincadeira. Homem é competitivo. Mas eu já perdoei já. Mas vamos lá. O irmão tá correndo na esteira. E a Mari estava num processo lá de... Não é regeneração não, é outro nome. Mas ela, vamos lá. É um trem lá de academia. E chegou um rapaz, com aquelas camisetinhas que só tem um risco atrás. Eu tô me desabafando, vocês perceberam, né? Parou, o braço do cara parecia a minha coxa. Eu falei, caramba, vamos lá. E começou a correr. Eu tava 6.1, caminhando, ouvindo minha pregação. De repente o cara nem aquece, ele já vai pra 10. Na velocidade lá, 10. Eu falei, mano, esse cara não vai. Aí eu coloquei 10.1. E foi. O infeliz não, o abençoado, eu acho que ele também queria competir, pôs 12. Irmão do céu. Eu só ando de carro, vou na padaria de esquina no carro. E fui pra 12. Quase deu um infarto no homem aqui. Coração disparou, a boca ficou roxa. E o bonitão lá desceu bonito, já foi pegar o supino. E eu entendi. Querer correr a carreira do outro pode causar dano pra você. A vontade que Deus tem pra você, ela é única e ela é autêntica. Você encaixa perfeitamente na vontade de Deus. Não queira correr a corrida que você não foi chamado. Mas para isso eu preciso alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. A vontade de Deus ser a minha. Lembra a oração de Jesus no Getsemane? Afasta de mim esse cálice. A vontade de Deus falou, cara, não quero isso. Depois ele lembra, calma aí, mas a minha vontade não está em jogo. Porque eu nasci para fazer a vontade de Deus. Então, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Alinhar as motivações e alinhar a vontade. Mas nós temos medo disso. Porque talvez se você quiser alinhar a vontade de Deus para você, talvez alguns planos seus vai ser rasgado.
E o medo de falar, ai, será que isso é vontade ou não é? Mas provavelmente Deus vai pagar, vai rasgar uns planos aí, viu? Por isso que para viver no cristianismo é só para os ousados. Os covardes não tem jeito. A Bíblia diz, os covardes não herdarão. Então se você é covarde e quer viver o seu plano, fique à vontade. Mas se você é ousado e falar, esse é o meu plano, se quiser rasgar, rasgue. Mas que seja feita a tua vontade. Não fuja do propósito. Não fuja do chamado. Eu quero ler outro texto com vocês. Salmos 78. Vocês estão aprendendo alguma coisa, gente? Vocês estão muito quietos, eu não sei se vocês estão com sono. Chamei até o time de música para cooperar e ficar mais avivado, mas acho que não adiantou não. Mas amém. Isso, Rodrigo, já bate essa corda do berimbau e vamos lá. Salmo 78:10 vai dizer, não guardaram a aliança de Deus, recusaram andar na sua lei. Recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que fizeram ver. Atos capítulo 7, verso 37. Vamos lá, Atos 7, 39, desculpa. Fazer uma propaganda. Aqueles que não estavam ontem na nossa aula do Doxa, perdeu. Deus abençoe. Só essa em marketing que eu queria fazer hoje. Atos 7, 39. Mas ficou gravado. A gente é muito bom. Aleluia. Atos 7,39 diz assim: a qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Existe uma vontade, mas eu recuso ou eu vivencio. Mateus 22, o verso 3. Vocês estão? Abre a Bíblia. Agora a porca vai apertar. Mateus capítulo 22 vai falar sobre o grande banquete. A vontade do Pai era o banquete, que todos participavam desse banquete. A Bíblia vai dizer, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Existe uma vontade. Ah, mas calma aí. Eu comprei uma fazenda e eu preciso ver ela. Quem compra uma coisa e depois vai ver? Mas ok. Só foi uma exposição minha. Ah, eu tenho algo para fazer. Depois que eu acabar de fazer isso daqui, eu vou fazer a vontade de Deus. Ah, eu vou primeiro consertar. E depois que eu consertar tudo, eu faço a vontade de Deus. Talvez seja tarde. Você já viu pessoas falar assim: ah, eu não vou fazer a vontade de Deus, que eu preciso alinhar algumas coisas no meu coração ainda. Eu preciso alinhar algumas coisas que eu estou vivendo. Já falaram isso para você? Irmão, vamos servir a Deus, você tem um propósito, é coisa mais... Não, mas se eu não vou servir agora, quando eu estiver pronto, você nunca vai estar pronto. Porque a vida cristã é uma santificação progressiva. Não é instantânea, nunca mais você vai pecar agora. É algo... Mas a questão que chamaram para um banquete, eles não quiseram vir. Isso é a vontade do ser humano. Deus tem uma vontade. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dá aquele sorriso bonito para disfarçar e fala assim: a escolha é sua. Se essa pessoa não recebeu, fale de novo que ela vai aceitar. Eu creio nisso. E eu vou estar finalizando. Não vou finalizar. Eu estou indo para o final. Estou indo para o final.
magoado, cara. Graças a Deus que a Santa Ceia é só domingo que vem. Mas se Jesus voltar, eu tô na roça, né? Então me perdoe, mídia. Amém? Apocalipse capítulo 3. Um texto lindo para o evangelismo. Eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa. E eu com ele cearei e ele comigo. A vontade de Deus jamais vai ser colocada goela abaixo. Deus, ele é um cavaleiro. Ele bate para saber qual é a minha vontade. Esse texto ele é muito utilizado no evangelismo. Quando a gente vai pregar no evangelismo, fala, irmão, Deus está batendo na porta do seu coração. Abre para que ele possa entrar e fazer morada. Mas aqui é direcionada a uma igreja, a igreja de Laodiceia. E aqui o interessante é que é uma igreja. Amém? Pega essa revelação, é uma igreja. Na igreja tem hino. Hino não, né? Louvor. Hino também. Tem palavra. Tem o Hadouken, tem tudo. Na igreja de Laodiceia tinha toda essa liturgia de culto. Aparentava ser a vontade de Deus que nós estávamos fazendo. Reunido todo domingo, aleluia, glória a Deus. Mas a questão é que o convidado principal estava por lá de fora. Talvez o que você está fazendo parece ser a vontade de Deus. Parece ser belo. Mas será que ele está do lado de fora? Eu preciso dizer algo aqui, abre um parênteses. Nem toda porta que se abre é Deus abrindo. Nem porta aberta, fala uau, que tamanho de porta! É Deus, Deus é o Deus. Entra nela. Será que Deus vai junto? Ai, Jesus, obrigado, Jesus. Eu preciso falar. Aleluia. Êxodo. Eu quero dizer isso, eu creio que alguém precisa ouvir isso. Se você veio com a motivação hoje para a igreja, você vai corrigir agora. Por isso que eu estou dizendo, nem toda porta que se abre, Deus está lá. Como que eu vou discernir se a porta é de Deus ou não? Primeiro, vendo se é a vontade, se vai colaborar com o meu propósito, ou ele vai interromper o meu propósito. Acontece a desgraça com o povo de Egito. Ali existe a comunicação, Moisés e tal, e Deus fala assim, beleza Moisés, vamos fazer o seguinte, vocês vão para a promessa. Eu não canso. Eu falei ontem para alguém que eu amo esse texto. Esse texto deveria ser cabeceira para que a gente equalizava as nossas motivações. Se eu perguntar aqui, por que você veio para o culto hoje? Você consegue me responder? Deus fala assim, beleza, é o seguinte, a promessa vai se cumprir, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Vamos comer uva adoidado lá. Vai ter intervenções e eu vou mandar um anjo. Parece de Deus ou não parece? Tem promessa, tem anjo. Oh, tem gente que ama anjo. Depois eu abri outro parênteses aqui sobre anjo. Mas aleluia. Parece ser de Deus, vai ter um anjo. Olha o anjo batendo na asa. Que coisa linda, é de Deus. Mas Deus fala assim, mas a minha presença não vai contigo. Tem cara de Deus, tem cheiro de Deus, mas Deus não está envolvido. Eis que estou à porta e bato, se abrir. Está falando de uma escolha. A questão é, estou fazendo a vontade? Parece que sim, mas Deus está envolvido? Posso abrir algo doutrinário aqui em nome de Jesus que eu falei agora? Posso, gente? Se eu falei de anjo, eu preciso falar sobre anjo. Algo doutrinário.
Existem aparições de anjo? Existem. A Bíblia diz sobre aparições de anjo. Mas toda aparição de anjo para alguém gerou uma transformação naquela pessoa. Se tem anjo aparecendo para você e não está modificando a sua maneira de viver, isso não é um anjo. Se o anjo aparece, alguma coisa vai acontecer em mim. Mesmo que ele dá porrada na minha coxa, eu fico manco. Mas toda aparição de anjo na Bíblia, ela tem um propósito. Não para falar, ai que bonitinho, tá batendo asa, olha que lindo. Ele precisa gerar uma transformação em nós. Isso é Bíblia. Fecha aspas. Deus está à porta e batendo, dizendo assim: aceita a minha vontade. Qual é a vontade dele? Sentar e cear contigo. A questão é que quem está do lado de dentro sou eu e você. Quem precisa abrir sou eu e você. O único que mete o pé na porta é chamado diabo. João 10, 10, 10. João 10, 10, 10, 10. Olha, parecendo um gago. É para ler a Bíblia mesmo. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas ele é tão cavaleiro e fala assim: eu não vou invadir o seu livre-arbítrio. Você quer que eu entre e a minha vontade seja feita? Então abre e aceita. Você não quer, eu continuo pro lado de fora. Porque o evangelho, vivenciar o evangelho, é uma escolha diária. Amém? Se for da vontade, é da vontade. A questão é se eu estou cooperando com a vontade ou não. Tem gente aqui que hoje eu creio que vai se levantar em uma ousadia e vai começar a cumprir o seu chamado. Vai começar a cooperar com a vontade de Deus para a sua vida. Não espere se for da vontade. A vontade já está aí. E ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas a questão é o seguinte. E a outra pergunta que eu faço. Você veio aqui hoje, acordou 7 horas, alguns 9h25. Deus habita no meio dos louvores. Então só vou quando Jesus aparecer, que vai ser no meio do louvor. Vamos lá. O meu desejo de estar aqui hoje é por uma obrigação? Eu preciso, né? Porque eu sou crente tem que estar domingo na igreja. Ou é porque você desejou estar aqui? Deus se manifesta onde existe o desejo pela sua presença. Existe uma história, talvez você já ouviu, e eu vou finalizar com isso. Um pastor, ele foi aconselhar um casal. Os dois estavam em pé de guerra. E normal de vida de pastor isso. Resolver problemas que a gente não causou. E a gente vai. E o pastor foi, chegou lá, os dois brigando. Mas o que está acontecendo, irmãos? Ah, essa mulher aí que é doida. Você está dando risada é porque você se viu nessa cena. Vamos lá, essa mulher é doida, eu faço de tudo para agradar ela, mas nada tá bom. Eu faço de tudo, lavo louça, mas nada tá bom essa mulher, gente. Eu não sei o que eu faço com ela. Deixa Deus falar, aleluia. Mas aí, mas o que está acontecendo? Pastor, é o seguinte, pastor. Ela implorou para mim o dia inteiro para mim ir para onde? Para o supermercado. Irmãs, entende a gente, em nome de Jesus. Homem não gosta de supermercado. Tem algumas exceções. Tem alguns que gostam. Mas ir com mulher no supermercado, em shopping, é eu pagar todos os meus pecados em vida. Deus está falando, homens. Tem 2 marcas.
Vou olhar o preço dos dois. Vou ver a validade, o que contém nesse, o que contém nesse. Vou ver de ponta cabeça se já foi produzido há quanto tempo. Eu faço o supermercado em 40 minutos. Com a minha excelentíssima, é 4 horas. Ela acha que é shopping aquele trem. Pego o arroz, o feijão, o óleo, a carne e vamos embora. Eu já tô desabafando. Tô desabafando. Mas olha lá, aí o cara fala assim, pastor, ela me implorou pra mim. Eu falei, então tá bom, eu vou. A mulher falou assim, pastor, eu não quero que ele vá. O pastor falou, vocês estão de brincadeira. Você fala que é pra ele ir, o cara aceita. Agora você fala que ele não quer. Porque ele falou assim, eu não quero que ele vá. Eu quero que ele deseje ir comigo. Não é sobre uma obrigação, é um desejo de estar junto. Fala comigo, Jesus, eu aceito. Deus está falando comigo, viu, gente? Eu que estou levando a pancada aqui primeiro. Que você deseje, mesmo para empurrar o carrinho, mas o prazer de estar com a pessoa, mesmo numa coisa chata, mas eu vou porque eu desejo estar com ela. Pensa num trem ruim, eu já disse, eu tô todo dia desabafando. Chimarrão, ô trem ruim. Mas eu aprendi a desejar porque eu amo tomar e trocar baba na bomba com ela. É desejo, é desejar esses momentos. Pelo menos troquei com ela, porque já aconteceu coisas piores. Ai, Jesus, porque eu tenho que lembrar disso. Eu fui curado de nojo tomando chimarrão, gente. Chimarrão não é só Jesus que cura, chimarrão também. Cura interior. Compre chimarrão. Eu desejava. O meu desejo é que ele ansiava de estar comigo. Deus, ele tem uma vontade. Mas ele não quer que você cumpra de uma maneira obrigado. Cara, eu tô na escala hoje, que coisa chata, eu tenho que ir lá hoje. Tem que limpar, que coisa chata. Não faça, não venha. Ah, tem que ir, né? Fazer o quê? Tô na escala. Deus não deseja que você venha obrigado. Ele deseja que você goste de fazer aquilo. Uma vez, eu tenho uma oração que eu gosto de fazer, que é coisa minha. Eu falo, Pai, obrigado, porque hoje nós vamos nos divertir com o Espírito. Sabe por quê? Quando você está numa vontade e você deseja estar naquela vontade, é uma grande diversão. Mas quando tudo é obrigado, você não vê beleza em nada. E 6 anos de igreja, eu vou desabafar e vou finalizar, para a gente jogar pro louvor e eu saio. 6 anos de igreja. O que a gente tem mais deficiência, e eu vou falar com os líderes aqui, é muitas vezes montar uma escala de voluntários. Porque parece que a pessoa vai vir obrigada. A minha esposa, eu já tive uma briga com ela. Não briga assim amorosa, bonita, de novela mexicana. Quando eu tava em Campo Grande, eu tava meio capiroto. Eu tava revoltado, eu tava machucado com a igreja. Não a igreja, com pessoas. Eu não queria saber do evangelho. E eu só queria ir pra igreja com a minha esposa, de mãozinha dada, chegar no culto e ficar do lado dela. Mas ela fazia escondido de mim. O dia que ela não estava na escala, ela ligava para os líderes de vontade e falou, pelo amor de Deus, me escala, eu quero servir, eu preciso estar aí, eu quero me divertir. Ela ficou 1 ano e meio servindo todo domingo. Pergunta para ela se ela era obrigado. É porque as pessoas não entendem o que Deus fez por ela. Porque o dia que ela entendeu o que Deus fez, eu vou me alegrar com tudo que precisar. Vai lavar a igreja? Vamos lavar a igreja. Vamos pintar lá? Vamos pintar. Vamos arrumar lâmpada? Vamos. Porque é divertido viver na vontade de Deus. Mas isso
vai corresponder o quê? A minha vontade. Fala, eu quero que a sua vontade seja cumprida na minha vida. Faça o que quiser. Eu quero mergulhar de cabeça, eu não quero só pôr a ponta do pé, não. Eu quero mergulhar de corpo inteiro na sua vontade. Mas isso é o quê? Uma decisão nossa. Só para não perder o costume, fala para a pessoa, a escolha é sua. Eu acho que vocês não estão falando que vocês estão com medo, que não estão ouvindo. História de Noemi. A história de Noemi diz que ela desejou, por tantas coisas ruins que aconteceu, se mudar. E quando ela se mudou, o que aconteceu? A grande tragédia. Entenda que as suas escolhas estão trilhando um destino. Em Deuteronômio vai dizer o que? Eis que ponho diante de ti 2 caminhos: bênção e maldição, vida ou morte. Aí Deus, ele revela qual é a vontade dele. Fala assim, pois escolhe a vida. Então você imagina você hoje. Você está em 2 caminhos: viver a vontade de Deus ou viver a minha vontade. E Deus está falando assim, vem para a minha vontade. Agora a questão é, a escolha é sua. Deus está chamando hoje, nesta manhã, a gente corresponder à sua vontade. Eu não aceito, e Deus não me chamou para liderar ou pastorear uma igreja passiva, aonde vai ter mestres, pastores, evangelistas, profetas sentados no banco. Mas eu creio que vai existir algo, um avivamento, onde esses pastores, esses mestres, esses profetas vão se levantar a partir de hoje. A igreja precisa de você. O seu dom é para a edificação do corpo. Então não fica passivo, seja agressivo no reino de Deus. Se coloque de pé.